come on, turn the radio on, it's Friday. Bem-vinda, maquiadora favorita. Essa é a nossa última aula do nosso módulo de pele. Essa pele já tá pré-preparada, já tá limpa e hidratada, e agora eu tô começando a aplicar a base. Quando vocês forem aplicar a base em pele negra, eu quero que vocês prestem atenção no fundo de pele da pessoa, porque a gente pode deixar ela acinzentada ou a gente pode deixar ela avermelhada demais. Quando vocês estiverem fazendo a base, prestem atenção também se tá espalhando tudo e tá ficando sem buraquinho, como eu sempre digo para vocês, porque senão essa cobertura fica bem prejudicada e fica feio o nosso acabamento. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa escolha de base, sobre como a gente vê o fundo de pele da pessoa, eu vou falar mais aprofundadamente na aula de colorimetria. Esse pincel que eu tô usando é um kabuki. E eu já venho descendo pro pescoço para depois começar a uniformização. Com minha Beauty Blender eu vou dando batidinhas. Essa Beauty Blender tava sem base, tava limpa. Eu apliquei bastante base antes, então eu tenho bastante produto aí para trabalhar com essa Beauty Blender. Cuida de levar essa base com a Beauty Blender para bem pertinho da linha do cabelo e fazendo essa camuflagem, batendo, dando batidinhas e trazendo bastante pertinho da linha do cabelo pra gente não ficar com aquele aspecto feio de máscara, como eu sempre falo pra vocês. Atenção também para as laterais do nariz, abaixo do olho. Se vocês estiverem notando nas últimas aulas, eu não tenho passado bastante base, porque a gente já vai fazer a cobertura com corretivo. Então, quanto menos produto, melhor. Mas vale dizer que não é pra ficar sem nada, não. Você tem que fazer pelo menos uma cobertura levezinha com a base, tá certo? Para quem se perguntou e qual é o limite, quanto é que eu devo fazer essas batidinhas com a Beauty Blender e quando é que eu devo parar? Quando você notar que essa base já tá toda uniformizada, que não tem mais risquinho de pincel e que não tem mais nenhum lugar aí da minha pele sem cobertura de base com manchinhas aparecendo. Isso significa que aí já tá na hora de você parar de fazer essas batidinhas. Quando forem escolher o corretivo, muita atenção para não escolher um corretivo muito claro, porque senão a gente vai destoar da cor da pele da cliente. Em pele negra, eu me atento principalmente àquela regra que eu já ensinei para vocês. Não é nenhuma regra, né? Aquele basilar que eu já falei para vocês de manterem 2 tons para baixo e 2 tons para cima. O tom de corretivo escuro que a gente usa para o contorno, tudo bem, pode até ser um pouquinho mais escuro, mas o do corretivo claro que a gente faz a iluminação, não, porque senão a gente vai ficar com essa parte aí estourada, o rosto da pessoa pode ficar branco, dá um efeito bem feio. Eu já vou fazendo ali minha asa de anjo, porque ela tem o nariz mais larguinho, então a gente precisa afilar esse nariz usando o contorno e a iluminação. E esse corretivo que eu tô usando, ele tá diluído, tá bem diluído, então tá bem fácil de espalhar por cima da base. Embora eu não esteja aplicando dando batidinhas, como eu sempre mostro pra vocês, eu tô aplicando com a mão bem suave, que é pra poder não remover a base que tá embaixo e não abrir essa base. E aí eu vim uniformizando também com a mesma esponjinha que eu tava usando antes da base. Nesse momento aí, eu venho com minha Beauty Blender trabalhando esse corretivo bem próximo à linha do olho, que é para uniformizar e para fazer toda a cobertura que tiver ali. Se ela tiver mais escurecida a região da olheira, abaixo do olho, eu vou fazer essa cobertura aí agora, uniformizando com a minha Beauty Blender o corretivo de alta cobertura. Em seguida, eu venho começando a aplicar já o meu contorno.
Eu já venho aplicando esse contorno com pincel mais macio, esfumando. Eu não faço a minha marcação aí nesse caso, mas isso não é uma obrigatoriedade para pele negra. Você pode sim fazer a marcação mais forte se você quiser e depois ir esfumando. É só por uma questão de fazer de uma maneira mais rápida que eu já vou aplicando assim. Nos atendimentos eu geralmente vou fazendo desse jeito aí, eu já vou aplicando o contorno, esfumando com o pincel e depois venho retocando com a Beauty Blender. Isso diminui o tempo de atendimento. No contorno do nariz, eu prefiro fazer com pincel língua de gato para ter mais precisão no meu risquinho escuro, porque como eu quero afilar o nariz dela, eu preciso dessa linha aí muito próxima uma da outra, essa linha escura, com pouco espaçamento para a linha mais clara que fica no centro do nariz. Vocês vão ver aí o desenho que eu faço antes de começar a esfumar. Tá vendo? Depois eu venho uniformizando tudo e eu não deixo essa linha marcada. Eu preciso ter esse sombreamento, mas essa linha não pode ficar marcada, senão fica feio. Venho reforçando aí no centro o corretivo mais claro e também venho reforçando mais um pouquinho ali abaixo dos olhos, porque eu senti que faltou mais um pouquinho de iluminação nessa parte aí do olhar dela, porque ela tem olheiras bem profundas. A minha observação para vocês é, antes de começar a selar essa pele, de aplicar pó, tá vendo que tem alguma parte que tá com falha, tá vendo que tem alguma parte que merece um pouco mais de cobertura, não tem problema voltar e aplicar um pouco mais de corretivo ou de base. O que não pode é tentar mexer nisso depois que sela, porque fica muito mais difícil de você conseguir corrigir. Trabalho aí com minha esponjinha para tirar toda a marcação. Peço para ela ficar olhando para cima, para ela não abaixar o olhar. E isso daí é muito importante para a gente não ficar com aquelas marcações de linhas abaixo dos olhos, como eu sempre falo. Reparo se preciso retocar mais alguma coisinha ali. Venho esfumando, porque eu apliquei o corretivo escuro e eu ainda não tinha esfumado com a Beauty Blender. Então eu venho esfumando as bordinhas desse corretivo mais escuro de contorno. E tiro todas as marcações, como eu já disse, das linhas. Para poder não ficar com marcação na hora de selar. Peço para ela olhar para cima e aí eu começo a vir aplicando meu pó generosamente. Esse pó que eu tô usando nessa minha modelo é o pó chocolate da Aline Oliveira. Ele tem um fundo quente e tem também o cacau, que tem o fundo frio. Esses são os pós soltos que eu mais gosto de usar em pele negra. Observa que na aplicação do pó, eu vou aplicando generosamente e não fica em nenhum lugar da minha pele onde não tem contorno sem aplicar. Todos os lugares onde eu não passei corretivo escuro de contorno, eu aplico bem generosamente esse pó e ele fica meio esbranquiçado mesmo. Se a gente não faz isso, o baking não fica bom, a gente não consegue deixar essa pele bem selada. E aí eu venho agora terminando de selar a pele dela na parte do contorno, já usando o meu pó compacto. Observa que esse momento de polir a pele usando o compacto e tirando o pó solto que eu tinha depositado antes, eu tenho bastante cuidado em varrer mesmo, tirar todo o excesso, principalmente abaixo dos olhos ali, que é uma região que costuma ficar acumulado esse pó, porque senão dá um efeito muito feio na foto. A gente precisa ter esse cuidado de realmente remover e não pode ter pena, de ficar polindo a pele com o compacto. Não precisa usar muita força, mas precisa fazer esse movimento de polir mesmo, de ir e voltar com o pincel e ficar ali retirando todo esse excesso de pó solto.
principalmente para quem está começando e que ainda não tem todos os materiais, eu quero que vocês observem que eu tô usando uma sombra douradinha aí de iluminação na minha modelo. E, gente, não tem desculpa para você não fazer suas maquiagens, para você não praticar o que você tá aprendendo. Você só precisa usar um pouquinho da criatividade e começar a executar. Quando vocês começarem a ganhar dinheiro atendendo clientes, vocês vão ter todos os materiais que você precisar. Mas no começo a gente precisa sim ter um pouco mais de criatividade, ter esforço e não deixar de fazer as técnicas, porque senão não tem evolução, seu trabalho não fica bom e você não vai ter clientes. Você vai ver que no final a diferença desse iluminador aí que eu tô fazendo com sombra e que se fosse um iluminador mesmo comum, vai ser nada, vai dar um resultado igual. Vou vir com minha bruma fixadora agora, borrifando, vou molhar bastante essa pele. E esse daí é o efeito super natural que eu tive, sem nenhuma adição. Olha como fica bonito. Repara no iluminador que eu fiz usando sombra. E a minha missão para vocês, Nairobis, hoje, é que vocês façam uma reprodução de pele negra e mais. Eu quero que vocês identifiquem nesse vídeo qual foi o passo que eu não sinalizei, que eu costumo fazer em todas as outras peles.